Boa noite, queridos, tudo bem? Vamos orar em nome de Jesus. Para mim é um privilégio estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está assistindo também, meu Deus. Esse momento da Tua presença, da Tua poderosa palavra. Colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te peço também que o Senhor derrame uma unção maior, que ela possa aumentar a cada momento que a Tua palavra é ministrada, uma unção para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ontem começou nossa grande conferência de oração, estamos concluindo hoje. Foi uma bênção ontem à noite, eu sei que hoje também vai ser demais, talvez você não participou, foi demais. Também a convocação solene às 9 da manhã, que aconteceu, e às 19h30 que aconteceu também esse período de uma palavra, de tempo maravilhoso. A torre de oração estava aqui presente, pessoal também da oração da terça-feira, homens e mulheres que oram aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. O tema da mensagem é: em busca de um intercessor. Deus está à busca de mais pessoas que possam entrar na brecha. Então eu queria que você lesse comigo Ezequiel capítulo 22, versículo 30, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos ler aqui junto. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Outra versão diz assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Imagine, Deus decretou destruir uma nação, mas Ele disse: procurei alguém que pudesse orar, alguém que pudesse estar na brecha. Ele não disse: eu quero uma pessoa perfeita, eu quero uma pessoa totalmente irrepreensível. Não, eu quero um homem ou uma pessoa, uma mulher que entre na brecha. E Ele não encontrou, e foi destruído aquela nação. Todos deveriam ser um intercessor, mas nem todos são. Entendo que alguns têm a intercessão como ofício. Sabe, tem pessoas que nascem com o ofício de intercessão. Por exemplo, eu tenho o ofício de evangelista. Eu sou evangelista. Sabe o carro, aquele carro que é carro velho, aonde para, prega. Sabe? Aquele carro que dá problema e você prega. Então eu tenho esse ofício de ministrar. Sabe, Deus me deu a oportunidade, estou no supermercado, eu estou em um lugar, e isso é o meu dom, isso é o meu ofício. Mas porque eu tenho esse ofício, o outro irmão meu, ele tem também a responsabilidade de pregar. Então um intercessor, ele é uma pessoa que tem um ofício, mas toda a igreja é chamada para estar na brecha. Quem está me entendendo aqui? E Deus está procurando um intercessor. Sabe, hoje Deus quer mudar a sua vida de oração. Hoje Deus quer tocar na tua agenda, como você está atuando nessa área. Porque Ele está buscando uma pessoa que entenda isso. Porque é importante você se tornar um intercessor. Por que nós precisamos se tornar um intercessor? Vamos entender isso. Primeiro, conhecer a Deus. Quando você começa a orar, você começa a conhecer Deus. A palavra do Senhor diz: a vida eterna é esta, que te conheça o único e verdadeiro Deus, e a Jesus em quem tu enviaste. Então, relacionamento na intercessão é para conhecer Jesus. Quando você ora, você tem mais intimidade, você conhece Jesus, também você começa a entender os atributos de Deus, as características dEle. Ele é um Deus soberano, Ele é o Deus onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar, Ele é onisciente, sabe de tudo. Também Ele é reto, mas isso você conhece através da palavra de Deus também. Mas a oração te leva a conhecer mais. Jesus, Ele tinha essa intimidade. O próprio Jesus, Ele tinha esse hábito, esse costume. Então eu queria que você entendesse. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você tem que orar. Tem que orar. Querido, você entregou a vida para Jesus, primeiro passo. Mas uma vida de conhecimento a Jesus é diária. Por que muitas vezes nós paramos, temos dificuldade, desanimamos e temos derrota em muitas áreas?
porque não oramos. Martinho Lutero diz: eu preciso nas primeiras horas do dia tirar o meu tempo com Deus, senão o diabo vai ter vantagem em áreas da minha vida. Por que que muitas vezes você está sendo derrotado em áreas, você tem dificuldade até de mudança de caráter, até mudança em todas as áreas, porque você não está orando. Isso é muito importante, porque é importante você se tornar um intercessor, uma pessoa que ora diariamente. E através do relacionamento diário com Deus, que vamos conhecer nosso Senhor Jesus. Então vamos ver o exemplo de Maria. Lucas 10, versículo 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Entenda bem isso aqui, muitos serviços, muito ocupada. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado o que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. 41, versículo. Mas o Senhor respondeu: Marta, 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 você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Cantamos bastante essa canção agora nesse tempo. Querido, o que a Marta estava fazendo era importante, sim ou não? Tá. O seu trabalho é importante para a sua vida, sim ou não? É. Os seus afazeres, sua agenda é importante, sim. Nós temos que ter um pouco de Marta assim na nossa vida, porque só ficar nos pés do Senhor e não fazer nada é errado. Existe equilíbrio. Agora, quando está desequilibrado, você não está nos pés do Senhor, isso está errado. Quem está me entendendo aqui? E ele disse que ela escolheu a melhor parte. Como eu falei, Martinho Lutero escolheu os primeiros momentos do dia para que o diabo não pudesse. E ele tinha que fazer, tinha que pregar, tinha que fazer, tinha que trabalhar. O apóstolo Paulo orava demais, mas ele tinha que fazer tendas. Ele tinha que fazer demais. Jesus orava muito, mas ele era carpinteiro e tinha uma função. Ele tinha que trabalhar. Mas é prioridade escolher a melhor parte, estar aos pés do nosso Senhor. Então, quando você escolhe a melhor parte, você vai estar bem sucedido em muitas áreas. Sua melhor parte é estar nos pés de Jesus. Hoje vamos escolher a melhor parte. Diga para o seu irmão: você vai escolher a melhor parte. Fale para ele, pode falar. Fale 2 vezes para ele entender bem. A melhor parte é estar aos pés de Jesus. Segundo benefício. Benefício pessoal. Tenha uma vida emocional saudável e equilibrada. Uma vida espiritual vitoriosa quando tem uma vida orando normal e diária. Eu não vou generalizar aqui. Eu sei que no mundo que vivemos existe problemas emocionais. Você que é psicólogo, você que é psiquiatra, você que está me ouvindo, você que está passando por isso. Acontece no meio do corpo de Cristo. Pastores com depressão, pessoas ansiosas. Mas eu te provo na palavra de Deus que muitas vezes isso era para ser evitado se a pessoa estivesse colocando isso diante de Deus e vivendo uma vida diária equilibrada na oração. É, pastor? É. Vamos ver aqui, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Aqui no quadro. Isso é palavra de Deus em nome de Jesus. Pode colocar aqui, Filipenses? Pai, eu abençoo a mídia em nome de Jesus. Aconteceu alguma coisa, mas vão acontecer. Amém. Glória a Deus. Palma para Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Não. Vamos ler todo mundo junto aí. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições.
Então você que tem uma preocupação, você tem que lançar para Deus. Jesus diz que eu sou o fardo leve, o meu fardo é suave. Então muitas vezes você está carregando um peso de preocupação e você não coloca diante de Deus. Talvez você coloque de novo, você pega de novo. Você tem orado diante de Deus e a preocupação vem de novo. E o senhorio seu, do eu, meu e seu, queremos o quê? Que aquilo fique de novo. Lance para Ele. Deixa Ele tomar conta. Então a Bíblia diz assim: não andeis ansioso com coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Então você tem um problema, você coloca: Senhor, agora essa situação é tua. E depois vem ações de graça: Senhor, eu já sou abençoado, eu já tenho essa bênção. E quando você recebe o milagre, você: Pai, muito obrigado, essa bênção já foi conquistada, todo louvor e toda glória. Quando oramos diariamente, o nosso dia pode ter lutas, guerra, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Então quando você está orando, você vai ter vitória, você vai ter as guerras ganhas por causa da oração. Muita oração, muita solução. Muita oração, muito poder. Poder é autoridade. É autoridade. Você já tem autoridade, mas quando você ora, essa autoridade ela é exercida com eficácia. Quem está me entendendo aqui, em nome de Jesus? Você precisa se alistar nesse exército de intercessão. E eu sei que muitos aqui já são pessoas que estão orando, mas tem pessoas aqui que hoje precisam se levantar. Deus quer ativar o intercessor que está dentro de você. Quando nós estamos, vamos orar. Aí toda a igreja começa a orar. Pessoal, precisamos orar. Eu sou assim, com uma intensidade, né? Aleluia, aquela coisa toda. Mas você que é calmo, abre a tua boca e ora. Deus quer te usar. A Bíblia diz, Salmo 81, versículo 10: abre bem a tua boca e eu te encherei. A palavra do Senhor diz: pede às nações, eu te darei. A palavra do Senhor diz: tudo que pedires em meu nome, eu farei. Então quando você tem uma disposição, Deus vai te usar grandemente. Sua vida pessoal será grandemente abençoada. Dê uma forte palma para Jesus, em nome de Jesus. Vamos estar vendo aqui um vídeo muito interessante, que explica um grupo de pessoas que está na UTI, recebe oração, e o outro grupo que está na UTI não tem intercessão pelo aquele outro grupo. Aquele grupo que está na intercessão recebe bênção, melhoras. Eu queria que você assistisse comigo esse vídeo nesse momento, uma explicação verídica, aprovada cientificamente. Palma para Jesus pela intercessão. Não pare de orar. Sua oração é importante. Por isso que temos que ser ativados hoje para orar. Quantas vezes aqui nós oramos por tantas pessoas que estão em coma e recebem milagre? Sabe, quando você for chamado, vamos orar pelo alguém, ore com intensidade. Deus está usando a tua boca, a tua intercessão diante da circunstância.
Vou contar também um caso muito importante, que eu ouvi de um pastor em uma pregação. O filho de um pastor se desviou dos caminhos do Senhor, e esse pastor ficou na brecha, orando, pagando o preço, orando, intercedendo. Ele fazendo suas atividades normal. Um dia ele chegou no carro, ele abriu o porta-mala. Quando ele abriu o porta-mala espiritualmente ficou com parece uma tela de televisão. Deus abriu os olhos dele, o dom de visão apareceu, manifestou. Ele viu dois jovens, o filho dele tendo uma overdose e o outro colega também tendo uma overdose. E ele caiu no chão e começou a interceder pelo filho, e começou a clamar, a oração tão poderosa, que a intercessão tocou no filho dele, e ele vomitou, e ele se salvou. Só que o outro jovem, que estava com overdose, morreu. E ele ficou muito triste. O pastor lhe perguntou: Senhor, por que, Senhor, que o meu filho sobreviveu e o amigo dele não? E Deus disse para ele: porque o teu filho tinha alguém que orava por ele e era você. Aquele não tinha ninguém que orasse. Não pare de orar pelo teu filho. Não pare de orar pelas pessoas que você ama. Não pare, não jogue a toalha, não desista. Deus está te dizendo: não pare de orar. Amém? Não pare. Não pare de orar pela sua família. Não pare de orar pelo seu esposo, para sua esposa. Não pare de orar pela nossa cidade. Não pare de orar pelo nosso país. Não pare de orar pelos seus pastores. Não pare de orar pela nossa nação. Não pare de orar pelo mundo todo, porque a sua oração vai reconstruir uma muralha. E essa muralha é uma proteção contra tudo que Deus vai fazer contra uma nação. Não é Deus que é mau, é a circunstância e a consequência do pecado que opera na terra. Mas Deus precisa de alguém para entrar na brecha. Quem Ele está procurando aqui? Quem Ele vai encontrar nessa noite? Eu quero me encontrar mais. Amém, queridos? Não pare. Quer ter uma vida bem sucedida em todas as áreas da sua vida? Seja constante na sua vida de oração. Suas orações serão respondidas em nome de Jesus. Aqui, você vivo, ou você partindo para a eternidade em nome de Jesus, suas orações serão atendidas. Eu tenho um exemplo muito grande, a minha sogra, intercessora, amava a intercessão. A irmã também, Noliça, uma intercessora extraordinária. Elas estão na glória, suas orações estão sendo ainda respondidas pelo Senhor. Sabe por quê? Quanto mais oração, nós precisamos ter oração de qualidade, mais intensidade. Quanto tempo tu está tirando o teu tempo com Deus? Quanto tempo eu estou tirando o meu tempo com Deus? Quanto mais oração, mais poder. John Wesley disse: Deus não fará nada na terra se não for através da oração. Jesus, ele tinha que orar para o mover de Deus acontecer. Jesus orava para os enfermos ser curados. Jesus orava para que a palavra tivesse unção. Jesus orava para que os seus discípulos pudessem ficar firmes. Ele orou para Pedro quando o diabo queria peneirar o Pedro, quando ele negou ele. Ele disse: Pedro, eu estou orando por ti, eu estou intercedendo por ti, porque o diabo pediu para te peneirar, mas eu não vou deixar. Sua oração vai estar paralisando tudo que o diabo está contra a tua vida e contra aqueles que estão ao teu redor. Então te prepare, porque Deus está te buscando, Deus está te procurando, e Ele vai te encontrar. Diga: eis-me aqui, Senhor. Me usa na intercessão. Então você pode ser chamado para estar na torre de oração. Procure o líder de célula, procure os pastores, para você estar na torre de oração. Querido, aqui nós temos centenas de pessoas que oram de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Existem horários que precisam ser preenchidos. Eu sou responsável por isso. E eu sei que nós sempre estamos fazendo atualização. Mas tem pessoas ainda, tem lugar, tem horário que ainda precisa entrar na brecha. Quando tu ora pelas coisas dos outros, a palavra do Senhor diz que Jó orou pelos seus amigos e Deus restaurou a sorte dele. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Sabe o que é agradar o coração de Deus? É quando você coloca em um coração de compaixão e você começa a interceder. Isso é muito importante. Muito importante. Como eu falei, a intercessão ela é respondida.
aqui ainda, quando você estiver vivo, ou se você for para a glória. Por quê? Olha só que Jesus fez essa oração, João capítulo 17, 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti também, eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele diz, aqueles que vierem a crer. Ele orou pelo Dori, Jesus lá nessa oração, lá em João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo de 1 até 10, ele faz essa oração sacerdotal. Ele orou por minha vida, ele orou pela tua vida. Se hoje você é salvo, hoje você serve Jesus, isso foi por causa da oração de Jesus, e também pela oração de alguém que te ama, que te amava. Se não está aqui agora, está da glória. Quem está me entendendo aqui? Deus está nos levando para um nível de oração. Você quer mudar a sua vida, você quer mudar a sua história, você quer mudar aquilo que você almeja, começa na oração. Deus diz, desperta minha memória para justificar. Vou fazer uma pergunta, Deus tem problema de memória? Não, mas Ele fala na palavra de Deus. Ele mesmo diz, desperta a minha memória para eu te justificar, Israel. Desperta a minha memória, Igreja da Paz Chote aqui, para que eu possa te justificar. Eu vou te explicar. Um advogado, quando ele está num tribunal, um advogado, ele chega diante das autoridades, principalmente do juiz, e diz, excelentíssimo, no artigo tal, o meu, me ajuda, o meu cliente, o meu cliente, ele tem direito, através do artigo tal da Constituição, o juiz só fica fazendo assim, ó, porque o advogado está falando as leis. Quando Deus diz assim, desperta a minha memória para que eu possa justificar, por isso que o crente tem que ler a palavra. Não cesse de falar desse livro da lei. Medita, decore, começa a memorizar, porque no momento que você precisa, você solta as pérolas do artigo, da palavra de Deus, e o juiz disse, está consumado, é teu, vai. Eita labanaia, meu Deus. Amém? Então quando você declara a palavra de Deus, tudo vai acontecer. Para terminar esse meu raciocínio aqui, palavra de Deus e oração tem que estar junto na oração. Tem que ter oração com qualidade, é quando você manifesta as palavras de Deus na oração. Quantidade é importante porque tem que perseverar, tem que ousar, sabe? Existe um espaço de tempo na oração que muitas vezes tem orações que são respondidas logo, mas tem orações que demoram dias e meses, até ano. O Daniel, ele orou, ele jejuou 21 dias, no primeiro dia da oração foi respondido, mas tinha um inimigo impedindo as orações, e ele ficou até os 21 dias orando, e o milagre concretizou e materializou. Quem está me entendendo? Então Deus trabalha também em parceria. Deus, Ele quer que você possa estar junto dEle. Ele busca alguém que se coloque na brecha da cidade, do nosso país, da nossa família. Ezequiel 22, 30, voltando para o nosso tema central. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Só que hoje aqui ele vai encontrar nessa nossa maravilhosa igreja, ele está te encontrando, e você vai dizer, eis-me aqui, eu estou me alistando no seleto time da intercessão e da oração. Não importa se você não tem o ofício, o importante é que você tem o chamado para orar, você tem um comando de Deus. A Bíblia diz que orar sem cessar, a Bíblia diz que nós temos que orar diante do Pai. Então Deus está te chamando, e você vai ser essa pessoa. Lá no Salmo 53, versículo 2, acompanha comigo aí, olha só o que diz. Deus olha lá do céu para os filhos dos homens, para ver se alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Deus lá do céu está olhando aqui agora para você aí. Ele está procurando se você tem entendimento. Se você começa a dizer assim, meu Pai, eu estou entendendo essa palavra. Ele está buscando um intercessor, ele está buscando uma pessoa. Ele não está dizendo um pastor, ele não está dizendo um evangelista, ele não está dizendo aqui que é um intercessor oficial, ele não está procurando aqui um advogado, ele está procurando uma pessoa que fique na brecha, que ore.
E Ele está procurando você e eu. Então hoje toma uma decisão de começar a mudar a tua vida de oração. Queridos, se você não está orando nada, você não está recebendo nada. É forte o que eu estou te falando. Isso é para mim e para você. Se você não está orando constantemente, como Deus pode operar? Deus não fará nada na terra se não for através da oração. As vitórias nas batalhas também, Deus quer usar a sua vida de oração para derrotar seus inimigos. Deus vai diante de você, mas você precisa orar. Quando você está orando, as batalhas são ganhas na intercessão. Existe a oração, existe o clamor, existe também aquela intercessão que diz: sai, diabo, da minha frente. Em nome de Jesus, você toma uma posição de guerreiro. Você é valente. Ei, mulher, você é uma mulher valente. Ei, homem de Deus, você é um homem de Deus. Em nome de Jesus, Deus está te chamando para você se alistar na equipe de elite poderosa, Buenas Verdes, aquela elite poderosa de unção. Em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, Deus está te chamando para você ser um homem e uma mulher de Deus que ore. Talvez você faz dias e meses e anos que não sabe falar com o Pai, mas eu declaro na tua vida, em nome de Jesus, que a partir de agora há um Shekinah de Deus aí. A Bíblia diz que Ele vai derramar o espírito de súplica e de graça sobre os seus filhos. Diga: eu recebo também, pastor. Amém? É o nível que Deus está nos querendo buscar mais a sua presença. Então, a vitória nas batalhas, Êxodo capítulo 17, versículo 11, vamos ler junto aqui. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os malequitas venciam. O segredo era as mãos, era uma posição de intercessão. Quando ele baixava, porque ele estava muito cansado. A Bíblia fala que o seu irmão Arão e Ur colocavam pedras para que a mão dele ficasse erguida para vencer. Sabe, essa posição aí é que quando nós precisamos ter uma posição de autoridade e disposição. Eu e você precisamos ter disposição para entrar nessa equipe de intercessão, de orar. Nós precisamos orar. Quanto mais oração, mais graça, mais presença de Deus, mais solução, mais milagre. Querido, nós precisamos orar. O povo da Coreia do Norte, nossos irmãos lá, eles oram muito. Todo dia lá tem vigília. Uma nação que está quase, todo tempo, risco de ter uma guerra ali com a Coreia do Norte. Os mísseis não chegam lá, sabe por quê? Aquele povo ora demais. Pastor ora 8 horas, sabe? O Charlie Finn, o Spurgeon, ele disse uma vez que se um pastor não ora 2 horas, não vale um vintém. Mas se um servo de Deus não ora nada, não vale o quê? Não escapa ninguém, querido. Não escapa pastor, não escapa ninguém se não orar. Nós somos derrotados, porque quando você não ora, o diabo ele tem vantagem. Mas quando tu ora, o diabo odeia quem é um homem ou uma mulher de oração. Você pode ter dons, você pode fazer muitas coisas, mas se você não tiver uma vida diária de oração, não adianta nada. Você viu exemplos aí, como Deus restaurou famílias e vida através da intercessão. Então, trazendo o outro benefício, trazendo o reino do céu. Mateus capítulo 6, versículo 9, vamos ler junto aí. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu falei uma frase do John Wesley: Deus não fará nada na terra se não for através da oração. Onde está a base bíblica? Aqui, ó, no Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade do céu, para se realizar na terra, precisa de oração. A Bíblia diz que Jesus orava em lágrimas, ele se cansava, ele orava, não era pouco, era muito, como ser humano, na natureza humana, mas ele tinha a sua essência de Deus.
Mas como ele tinha que fazer a legalidade do homem, do segundo Adão, ele tinha que orar. Então eu e você precisamos orar. Os discípulos pediram para o próprio Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Como é que tu faz bem essas coisas? Nos ensina. E aí ele disse: era uma vida de oração com inteligência, para falar as palavras certas diante do Pai. E quando você faz isso, Deus opera grandes coisas. Quando oramos para trazer a vontade de Deus para o nosso mundo, tem uma mudança de atmosfera espiritual. Deus muda, transforma situações, muda destino, futuro de pessoas. Quando você ora, tudo é mudado. Nós precisamos orar mais. E hoje Deus está querendo que você mude sua vida de oração. Você pode ouvir muitas pregações aqui de todos os tipos. Amém, é maravilhosa. Mas se você não tiver uma vida diária de oração, você não vai ter muito êxito. Porque o próprio Jesus fez isso e ele diz que nós temos que seguir o seu exemplo. Então nós precisamos hoje tomar uma posição e uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. A Bíblia fala no vale da decisão. O vale da decisão é momentos difíceis. Hoje talvez você está passando situações que precisa tomar uma decisão de oração. Você já foi pessoa que orava mais. Eu falei também em alguns cultos aqui, nós estamos no último culto, lá em Monte Alegre, no meu início da fé. Lá eu conheci um homem chamado o irmão Pedro. O irmão Pedro era um pescador. Ele era aquele homem pescador que consertava as suas redes de pesca, mas um homem que tinha o dom da visão. E também o irmão Pedro, eu tive uma experiência única em toda a minha vida, e eu quero muito mais ter novamente. Eu entrei 11 horas naquela casa de madeira, velhinha lá dele lá. Eu entrei, me ajoelhei, vamos orar, ele disse, vamos. E eu comecei a orar. De 11 horas da manhã, quando eu vi no relógio, já era 1 da tarde. Para mim foi como se fosse 1 minuto. Passou o tempo. Deus desceu naquele lugar. Eu digo, nossa. E muitas vezes é maravilhoso assim, porque passa o tempo. Mas tem momentos que você vai orar, não tem força. É verdade. Existe uma barreira, mas você não é movido pelo sentimento. Você não é movido pela circunstância boa ou ruim. Você não é movido pelo que você está ouvindo. Você não é movido pelo aquilo que você está enxergando. Você é movido pela palavra de Deus. Então ore sem cessar. E Deus vai te usar grandemente em nome de Jesus. Então é importante você ser isso. Porque Deus quer trazer o reino dos céus. Outro, o intercessor também é um adorador. Um intercessor é um adorador, querido. Muitas vezes estamos aqui na presença de Deus, não levantamos nenhum braço, não tem força, não tem experiência. Experiência são contatos que tu tem que ter no teu dia a dia. Você tem que se entregar, você tem que se envolver. Eu falo isso porque eu quero mais disso, eu quero mais, eu quero me envolver. O intercessor ama a adoração. A intercessão junto com a oração caminham junto. Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Vamos ler esse versículo aí desse capítulo. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. Diga, uma harpa. Uma harpa significa a adoração ao único Deus. Há uma harpa e taça, está no plural, de ouro cheia de incenso, que são as orações dos... Diga, são minhas orações. Diga mais forte, minhas orações estão naquelas taças. Dá uma palmas para aquele eterno Deus poderoso. Suas orações são valiosas. Suas orações são importantes. Suas orações são tão importantes que elas vão para dentro de uma taça de ouro. Não é uma taça qualquer. Suas orações que saem dos teus lábios, quando tu ora, está indo para o trono e lá está sendo colocado o incenso. Incenso são as orações. Quando você ora no mundo espiritual, essas orações chegam diante de Deus. Mas uma harpa é adoração. Adoração é muito importante. Muitas vezes você não tem vontade de orar. Essa sala aqui, primeira sala que está aqui, quantas vezes eu vim nessa sala aqui
não tinha força, não tinha vigor, mas aí dentro eu estava, aí dentro com meu Deus, e essa sala bem antiga, mais de 15 anos atrás, e eu chorando, não tinha força, mas disse: Senhor, eu estou aqui, eu estou orando, eu preciso dessa mudança, eu preciso abençoar minha família, e eu estava lá. E quantas vezes você também está no seu quarto, chorando? Quantos de vocês estão no seu quarto orando, e Deus está dizendo para você: suas lágrimas não são em vão? Vou te responder. A noite pode ser sofrida, mas o amanhecer você vai ter a colheita. Caramba, Deus! Suas orações são valiosas. Elas chegam diante de Deus e é colocada numa taça. Estão lá. E essa é a concretização da igreja, lá em Apocalipse. O Filho de Deus, o nosso Jesus, chega, pega o livro da mão do Todo-Poderoso, e os 4 seres e os 24 anciões começam da adoração. A adoração não é muitas, é uma só. E as suas orações serão manifestadas lá e manifestadas aqui na terra. Deixa Deus te usar, meus irmãos. Eu creio que Deus vai fazer isso na tua vida hoje. Eu creio que Deus está te alistando aqui hoje para um novo tempo. A Bíblia diz que Ele vai derramar algo novo. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e da súplica. Olharão para aqueles que transpassaram, plantearão por ele como quem planteia por um filho único, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Ei, eu e você precisamos ter dores de parto. É como uma mulher sentir dor de parto. Dizem que dói. Quebrei meu fêmur. Eu disse: Jô, ela teve os filhos assim, normal. Disse: Jô, eu acho que quebrei o meu fêmur, deve ser da mesma dor. Disse: tu nunca sentiu, tu nunca passou, mas a dor de parto normal. Mas isso tem que ser no teu mundo espiritual, tem que ser dentro de você, dentro das tuas entranhas. Olha o que diz esse versículo: chorarão por ele como se chora amargamente. Tem situações que nós temos que chorar amargamente, mas tu não tem que chorar, meu coitadinho, não. Você tem que chorar. Eu vejo o milagre, eu vejo a solução. Quem está me entendendo? Você é embaixador de Cristo. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.